Glória a Deus, queridos. Podem se assentar. Que lindo que você entendeu a importância dessa noite. Que bonito ver a casa bastante cheia, não está superlotada, mas os espaços que faltam ser ocupados certamente serão pela nossa gratidão. Mas me alegra muito de perceber quanta gente agradecida nós temos nessa família. Obviamente há pessoas que gostariam de estar aqui também, derramando no altar de Deus sua gratidão e por algum motivo não podem, mas nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Eu sinto no meu coração, eu acho que você também, que Ele está feliz com o nosso ajuntamento e com o nosso propósito nessa noite. Amém? Por que separar um dia de ações de graças? Não sei se você sabe, mas isso é uma data oficial hoje no nosso país. Dia Nacional de Ação de Graças. Faz parte de um resgate ou de uma construção que nós estamos fazendo, de fazer com que de alguma forma essa nação se espelhe na cultura cristã, na cultura judaico-cristã. E dar graças a Deus é tremendo. Você abraçou algumas pessoas aqui, certamente esse seria um dia para você abraçar muitas pessoas, porque as ações de graça são ao Senhor, mas elas repercutem também nos nossos relacionamentos. Se a Bíblia diz que eu não posso amar a Deus sem amar o meu irmão, eu acho que eu posso transferir isso e dizer que eu não posso ser realmente grato a Deus sem ser grato às pessoas que estão à minha volta e que me abençoam. Então, você faz muito bem se hoje você expressar de alguma maneira. A gente tem muitos motivos. Tem um rapaz florido ali daquele lado. Nosso pastor Zé Dalmo está conosco aqui, com sua família, pastor, que mora no coração da gente. Tem dado seus últimos anos na Espanha, em Valência, ele, Luísa, Débora, Lígia, e estão passando um tempo de descanso, de férias, para nos encontrarmos, para rever sua família também, e logo partirem para uma outra etapa, né, que já temos compartilhado aqui com os irmãos. Temos tantos motivos aqui, mas eu queria, em alguns minutos, porque hoje, eu acho que você notou, foi distribuído na entrada um papel onde você possa exercitar. Quando a gente faz um esforço de pensar por que eu estou aqui, porque objetivamente eu estou agradecendo a Deus, isso nos ajuda. E esse papel que você recebeu, você deve ir preenchendo aí já, na medida em que você vai se lembrando. É claro que, para ser sincero, olhando para um ano de vida apenas, nem para olhar a vida toda que temos, e alguns já viveram muito aqui, não é verdade? Mas olhando só para um ano, desde a última vez que nos reunimos aqui num culto em ação de graças, os motivos que a gente tem para agradecer não cabem num papel, né? Então o que você vai colocar aí são os principais motivos, as coisas que você quer destacar diante de Deus, dizer: Senhor, eu reconheço a tua bondade nisso, nisso e nisso. Então faça esse exercício. Se você não trouxe uma caneta, de uma maneira discreta aí, sem fazer um grande alarde, mas peça emprestado, de tal maneira que no final nós vamos ter um momento aqui muito especial, que é de trazer ao altar de Deus a nossa gratidão de uma forma objetiva. Mas eu queria ler um versículo com vocês, e se você está com a sua Bíblia aí, abra, porque hoje nós não temos aqui a projeção, mas um versículo que está no capítulo 6 de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. E se você está sem a sua Bíblia, preste muita atenção, é um texto bem conhecido, você vai se lembrar. Está escrito assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes.
quanto queriam. Vou ler de novo. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam, tendo dado graças. Eu acho que você já percebeu que isso é parte do relato de um dos grandes milagres que Jesus fez. Diante de uma multidão faminta, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus opera um milagre extraordinário, multiplicando os pães, toda aquela multidão, enorme multidão, comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Algo que ficou marcado no ministério de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que não é um detalhe. Antes do milagre, no meio do problema, Jesus deu graças. É muito interessante nós termos um dia como esse. Um dia em que a gente concentra, um dia em que a gente se reúne, um dia em que a gente exercita a memória, trazendo a lembrança, tantas coisas que Deus tem feito, provido. Nenhum de nós aqui tem condição de enumerar, é verdade, porque muitos dos livramentos que Deus nos dá, nós nem percebemos, não é verdade? Muitas coisas não podem ser mensuradas por qualquer tipo de medida da terra. Então, é legal nós nos reunirmos para trazer uma expressão coletiva, concentrada, profunda de adoração. É bom ter um dia como esse porque é didático também. A gente vai criando, ajudando a criar uma cultura de gratidão na igreja. Então, isso é maravilhoso. Mas todos nós sabemos que o que Deus quer não é um dia de gratidão. Que o que Deus espera de nós não é uma noite onde toda a nossa gratidão seja derramada para voltarmos com o mesmo espírito daqui a um ano. Certamente não. A gratidão precisa se tornar um estilo de vida. Na nossa relação com Deus primeiro, mas também na nossa relação uns com os outros. E quando a gente olha para o nosso modelo que seguimos, com quem queremos nos parecer, Jesus Cristo de Nazaré, o homem Jesus. Nós vemos isso todo o tempo. Você vai encontrar não apenas nessa ocasião aqui, mas em várias outras ocasiões. E eu acredito que realmente era algo absolutamente comum, cotidiano, na vida de Jesus, vê-lo levantando as mãos para os céus e dizendo, Pai, eu te dou graças. Isso acontecia sempre. Algumas dessas ocasiões estão narradas nas Escrituras como essa aqui. E eu creio que, na verdade, o Espírito Santo pode usar uma noite como essa nas nossas vidas para nos fazer entender o que é viver uma vida de gratidão. Só lembrando o que aconteceu aqui, havia uma multidão, ela está enumerada na Bíblia como 5.000 homens, então as mulheres e as crianças não estavam contadas aí. E as pessoas estavam com fome, não estavam perto de nenhuma estrutura onde elas pudessem se abastecer. Jesus amando aquelas pessoas que haviam dado o seu tempo ali, completamente tomadas pela presença e pela palavra dele, Jesus se sentia responsável por alimentar aquele povo e não havia recursos. Se você lê o texto, e especialmente essa narrativa de João, porque está narrado nos outros evangelhos também, você vai ver que eles conversaram, Jesus e os seus discípulos, e disseram, olha, a gente não tem condição de resolver esse problema. Era um grande desafio. Há um povo aqui com fome, não é? Nós precisamos ser sensíveis a essa necessidade, mas isso é um problema, porque não temos como. O que temos aqui é a oferta que um jovenzinho trouxe, 5 pães e 2 peixes, nada mais do que isso, não responde à necessidade. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que
Bom, que o milagre aconteceu e que isso ficou marcado na vida daquelas pessoas e nas nossas vidas também, quando lemos, isso é o que mais se destaca. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, no meio do problema, antes do milagre, Jesus não deu graças depois que o milagre aconteceu. Não foi depois que estava todo mundo com a barriga cheia e os cestos de pães cheios de sobras que Jesus disse: Pai, eu te dou graças, porque tu fizeste algo sobrenatural aqui. Não foi antes. Foi quando o problema estava lá e eles não tinham naturalmente o recurso para resolver o problema. É nessa condição que Jesus diz: Pai, eu te dou graças, e fala isso de uma maneira pública. E eu queria mostrar para você, quem sabe inspirar você nessa noite, antes de trazer a sua oferta aqui, antes de trazer os seus motivos de gratidão, a entender o que significa ter uma vida de gratidão, se tornar uma pessoa grata. Jesus aqui nesse episódio, nós poderíamos pegar qualquer outro em que ele levanta as mãos e diz: Pai, eu te dou graças. Eu vou pegar esse aqui. E a gente pode aprender algumas coisas. Uma delas é que a verdadeira gratidão que nós precisamos revelar diante de Deus o tempo todo, ela não é circunstancial. Não é só a gratidão do momento em que eu sou surpreendido com uma bênção, não é a gratidão do milagre apenas, não é a gratidão que vem depois que eu recebo a notícia de que o meu chefe me promoveu e o meu salário será maior no próximo mês e do próximo mês em diante. Não é a gratidão que a gente manifesta só quando recebe uma oração e é curado. Há 2 domingos atrás eu tive uma palavra de conhecimento aqui no culto, estava ali no louvor, e o Espírito Santo me falou uma expressão que eu não sabia exatamente o que significava, escoliose múltipla. Eu contei isso aqui para vocês, não é? Eu perguntei para a Mônica: existe isso? O que é escoliose? Ela me explicou, ela é metida médica, né? E ela me explicou: olha, escoliose é um desvio na coluna. Agora, escoliose múltipla, eu acho que não existe. Você não está confundindo com esclerose múltipla? E ela fez uma pesquisa rápida ali no Google, e ela falou: olha, escoliose múltipla não existe. E aquilo ali mexeu um pouco, porque eu estava tão convicto de que Deus havia me soprado essa expressão, e aí eu não me satisfiz com a resposta dela. Eu saí dali, fui à minha sala, peguei o celular e entrei mais profundo no Google. E descobri que sim, que existe sim, escoliose múltipla. E aí eu trouxe a palavra de conhecimento, algumas pessoas vieram. E agora, um domingo depois, uma das nossas irmãs aqui, a Heloísa, me procurou ali atrás, disse: pastor, eu fui curada. Eu tinha escoliose, eu vivia com dores, e naquele dia Deus me curou. Essa semana toda eu trabalho com crianças, pegando crianças, levantando crianças, não sei se é numa creche, enfim, e eu fiz tudo o que eu tenho que fazer sem sentir as terríveis dores. Deus me curou, e eu abracei ali, eu disse: glória a Deus. É tremendo quando nós reconhecemos e quando nós nos expressamos: Deus fez algo maravilhoso na nossa vida, e nós dizemos: Senhor, obrigado. Mas uma vida de gratidão não pode depender das circunstâncias. Quando Jesus disse: Pai, eu te dou graças, as circunstâncias eram desafiadoras. Ele estava no meio da necessidade. Mas como é que eu posso levantar a minha voz, Danilo, e dizer graças se eu estou passando por lutas tão fortes? Bom, aprenda com a Cláudia e aprenda com tanta gente aqui que aprendeu a perceber que no meio das maiores dores existem marcas claras da bondade de Deus se manifestando. E, na verdade, nós precisamos exercitar, olhar para a nossa vida, não de uma maneira muito focada no meu hoje, no que está acontecendo comigo agora, porque isso pode ser muito enganoso. O meu agora
é tão ínfimo diante da minha vida toda. E uma coisa que vai nos ajudar, me ajuda a ter um coração grato, é olhar, é fazer o exercício de todo o tempo estar olhando mais de longe para a minha história. E perceber como Deus fez tantas coisas para que essa história, não um episódio aqui ou outro ali, mas para que essa história fosse uma história abençoada. E todos nós aqui, que temos histórias diferentes, que estamos vivendo momentos de vida diferentes, é possível, é provável que haja gente aqui nessa noite com o coração cheio de gratidão, que vai trazer uma oferta ao Senhor, que vai dizer: Deus, eu estou aqui neste altar com muita gratidão, porque o Senhor fez tanto esse ano, porque um milagre aconteceu, porque o meu casamento foi restaurado, porque o meu filho foi curado, porque os meus negócios prosperaram. Tremendo, tremendo. Mas eu sei que também nas histórias que estão representadas aqui, há gente que está sofrendo, há gente que está sangrando, há gente que está preocupada, há gente que está enferma. E se você olhar assim, com aquela visão de muito zoom, você pode se sentir desamparado, prendendo o seu coração a um momento. Dê uma olhada mais geral e perceba que só o fato de você estar aqui numa quinta-feira à noite, no meio dos santos, adorando ao Deus Altíssimo, com toda a liberdade, já demonstra que, bem, aconteça o que acontecer, você é um dos bem-aventurados dessa terra. Amém? É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco em tudo. Às vezes a gente não pode dar graças por tudo, até porque em algumas circunstâncias nós colhemos maus frutos de más sementes que nós plantamos. Mas nós podemos dar graças em tudo, em toda e qualquer circunstância. Amém? Essa expressão de Jesus aqui me ensina, queridos, que a verdadeira gratidão, preste atenção, a verdadeira gratidão se concentra no que tem e não no que falta. Eu vou dizer de novo, porque essa é a diferença entre os gratos e os ingratos. Os gratos colocam seu coração, seu olhar naquilo que eles têm. E os ingratos colocam o seu olhar e o seu coração naquilo que lhes falta. Eu quero chamar a tua atenção para o fato de que Jesus disse: Pai, eu te dou graças. E quando ele disse, eu te dou graças, ele apresentou a Deus 5 pães e 2 peixes. Não era um caminhão de pães para alimentar a multidão. Isso ele não tinha. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era insuficiente para alimentar a multidão, mas era fruto da bondade de Deus que havia chegado à sua mão pelo coração generoso de um menino. E Jesus pega esse pouco que ele tem, e ele vê nesse pouco mais motivo para dizer: Pai, eu te dou graças, do que no tanto que faltava para suprir uma necessidade. E o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos treinar o nosso olhar. É provável que haja aqui, na multidão que está aqui nessa noite, pessoas que ainda não têm o seu olhar treinado para perceber as marcas da bondade de Deus, continuam sempre sendo direcionadas por aquilo que lhes falta, por aquilo que lhes faz sofrer, ou por aquilo que desejam e não têm ainda, e não sei se terão, porque eu não sei se terei tudo que desejo. O que eu sei é que tudo que eu tenho é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor, e merece o meu muito obrigado. Amém? Então nós precisamos treinar os nossos olhos, como disse Jesus em Lucas capítulo 11, versículos 34 e 35. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas.
Jesus está dizendo, treina os seus olhos. Faça com que os seus olhos enxerguem aquilo que produz gratidão. Amém? Você está entendendo o contexto? Jesus poderia olhar para aquele povo faminto e dizer, puxa vida, nós não temos como resolver essa situação. Ele preferiu olhar para 5 pães e 2 peixes, que era o que eles tinham, e dizer, Pai, eu vejo a tua bondade nisso aqui. Em terceiro lugar, a verdadeira gratidão, ela ao mesmo tempo é íntima, mas também precisa ser pública. Diga, a gratidão verdadeira tem que ser íntima e pública. Porque se ela for só pública, ela vai ser um layout, uma aparência. Se você só está aparentando gratidão para parecer espiritual, isso não vai falar ao coração de Deus. Mas, por outro lado, é impossível que você tenha o coração cheio de gratidão ao Senhor, à sua família, aos seus líderes, aos seus amigos, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, a todo mundo que beneficia você de alguma maneira. É impossível que você tenha, de fato, o coração cheio disso e que isso não se expresse nas suas ações e nas suas palavras. Jesus tinha gratidão no seu coração, porque ele era apaixonado pelo Pai, ele se relacionava com o Pai, ele amava o Pai, ele admirava o Pai, ele reconhecia a presença do Pai em todos os seus passos, então isso estava dentro dele. Mas aqui nesse momento, diante de uma multidão, diante dos seus discípulos, que podiam inclusive ouvir o que ele estava orando, e eu acredito, embora a Bíblia não fale, que ele orou em alta voz para que o povo pudesse ouvir também, tendo dado graças, foi público. Ele quis que as pessoas soubessem que Deus era bom. Ele quis que as pessoas soubessem que Deus merecia honra naquele momento. E nós vamos fazer muito bem se nós desenvolvermos esse hábito. Às vezes são hábitos, veja bem, eu não estou falando de hábitos vazios, não estou falando de hábitos religiosos, de coisas que saem da nossa boca, mas não nascem no nosso coração. Eu estou falando de coisas que nós cultivamos no nosso coração, mas que nós expressamos. Eu me lembro quando eu fiz a cerimônia de casamento da minha filha, Monique e Lucas diante de mim, e eu compartilhei com eles 7 palavras que edificam uma casa. E entre aquelas 7 palavras eu disse, digam sempre um ao outro, obrigado. Obrigado é como um óleo que desce nos relacionamentos. Ainda que a pessoa esteja cumprindo o seu papel. Diga obrigado quando a sua esposa se esmera, ou seu marido se esmera para colocar um prato especial na mesa. Diga obrigado. Diga obrigado de vez em quando a esse homem que acorda cedo, sai, trabalha, luta, dá o seu melhor para suprir uma família. Diga obrigado. Mas ele está fazendo a sua obrigação, mas há muitos como ele que não fazem. Diga obrigado. Amém? É preciso que seja dito. Aprenda a dizer graças a Deus. Sabe, aprenda a dizer, nós temos tantas chances todos os dias de dizer graças a Deus. E aí, como foi sua viagem? Diga, graças a Deus foi um sucesso. Como é que foi a reunião da célula, líder? Graças a Deus o Senhor falou ao coração das pessoas. Ponham graças a Deus na sua linguagem. Assim como nós devemos pôr um se Deus quiser nos nossos planos. Ponha graças a Deus. Aprenda a orar em público. Sabe, reunir a sua família todos os dias. É uma refeição, pode ser aquele bifão. Você sabe que tem a refeição do domingo, não é? E tem a refeição da segunda. Quantos aqui costumam reencontrar
a comida do domingo na segunda. Quem aqui além de mim? E às vezes ela vem descarada, ela nem se disfarça de algo novo. Ela vem requentada mesmo. Mas seja no domingo, ou seja na segunda, dê as mãos para as pessoas que estão ao redor da mesa todo santo dia. E na vida do crente, santo dia não é domingo, santo dia é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E toda vez que vocês estiverem ao redor de uma mesa, seja ela assim muito farta, seja ela fartando algumas coisas, mas se há alguma coisa para comer, diga: Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela comida que está na mesa, te agradecemos pelo apetite que está no corpo. E alguns aqui têm apetite de sobra para agradecer. Mas diga, revele, publique, deixe as pessoas saberem. Faça no restaurante. Todas as vezes que eu me reúno num restaurante, eu gosto de frequentar restaurantes. Não sei porquê, acho que é algo que está no meu DNA, na minha genética. E se eu estou no restaurante, não importa com quem eu esteja, nós vamos dizer, antes de comer, nós vamos dizer: Senhor, obrigado, te exaltamos, nós oramos, e não oramos com timidez, não. Também não precisa levantar: Senhor, meu Deus amado. Mas se quiser, pode. O mais importante é que você permita que Deus e as pessoas que estão mais próximas, pelo menos, vejam o coração que você tem, que é um coração que reconhece a bondade do Senhor em todas as coisas. Amém? No Salmo 108, versículo 3, Davi disse: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. A gratidão é para ser feita lá, dentro do lugar secreto, sozinho entre você e Deus. É para você derramar lágrimas diante dEle, mas é também para você fazer no meio dos povos, no meio das pessoas. Isso vai abençoá-las, isso vai honrar o Senhor. Amém? Você está comigo? A verdadeira gratidão, queridos, é também, preste muita atenção, porque eu vou te dar uma chave. A verdadeira gratidão é uma das dimensões da fé. Porque quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus, diante da multidão e diz: Pai, eu te agradeço por esses pães. Ele estava, sim, em primeiro lugar, agradecendo pelo que podia ser visto nas suas mãos, mas já em fé, ele estava agradecendo pelo milagre que ele sabia que iria começar a acontecer logo na sequência. É muito fácil nós levantarmos a nossa voz depois que o milagre acontece. A Bíblia conta que quando o povo de Israel atravessou o mar e os exércitos de Faraó foram engolidos pelo mar, então Miriam, a irmã de Moisés e Arão, ela pegou o seu tamboril e começou a tocar, e as mulheres dançarem, e fizeram uma grande festa, mais do que merecido. Teria sido ainda mais profundo e mais maravilhoso se ela tivesse pegado o seu tamboril antes do mar se abrir e começasse a exaltar e louvar ao Senhor pelo milagre que Ele iria fazer. De certa forma, Jesus estava fazendo isso. Pai, eu te dou graças pelo pão que eu tenho nas mãos, mas eu te dou graças porque eu sei que Tu já tens o suprimento para resolver o problema dessa multidão, que agora é o meu problema também. E quando você agradece antes de receber, quando você oferta antes de receber, e eu tenho feito várias vezes, eu tenho alguns alvos diante de Deus, e eu digo: Senhor, eu não vou esperar receber isso para colocar uma oferta no Teu altar, eu vou colocar a minha oferta antes. E como é maravilhoso, quando nós temos esse coração. Eu não estou falando sobre pagar adiantado, eu estou falando sobre agradecer adiantado. Tem diferença para você? Jesus agradeceu antecipadamente. E é assim que deve ser. Aliás, ele costumava fazer isso. Houve uma outra ocasião
em que ele estava diante de um grande problema. Eu não sei qual é o problema maior, se 5.000 homens com fome. Você já viu um homem com fome? Irmãs, vocês já viram um homem com fome? É problema, não é? Quantas irmãs aqui admitem que é um grande problema um homem com fome? Imagine 5.000. Era muito problema. Mas um dia Jesus estava diante de uma outra espécie de problema. Um homem morto e sepultado. Que problema. Toda a família chorando. Seu amigo Lázaro. E olha o que a Bíblia conta que aconteceu em João capítulo 11, versículos 41 a 44. Preste atenção na leitura. Tiraram então a pedra que estava tapando o sepulcro, e lá estava Lázaro já decomposto, já cheirava mal, dizia suas irmãs. Mas Jesus disse: tirai a pedra. E o que ele faz? Preste atenção. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Uau! Uma oração de gratidão diante de uma situação insolúvel, constrangedora. Mas Jesus, que é um homem cheio de fé, que conhece o caráter e o poder do Pai, ele levanta a sua voz diante de todas aquelas pessoas e ele diz: Pai, graças te dou. Percebe a linguagem? Graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele está conversando com o Pai em público. Ele está dizendo: Pai, eu te agradeço, porque Lázaro está morto ali, mas o Senhor já me ouviu. E na verdade eu estou te agradecendo, porque eu quero que essa multidão que está aqui em volta saiba quem tu és e qual é a nossa relação. O que é isso, gente? Esse Pai, eu te dou graças, é um gesto de fé. É o gesto daquela pessoa que sabe que um milagre vai acontecer, embora ele não tenha acontecido. É exatamente isso que é fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que ainda não se pode ver. E quando eu me antecipo e eu dou graças, eu agradeço pelo milagre, eu já estou exercitando a minha fé. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Um milagre tremendo aconteceu. Antes do milagre acontecer, uma oração de gratidão entrou no céu. Eu estou ensinando você, agradeça antes de acontecer. Agradeça enquanto você está no meio do problema. Agradeça pelo que está acontecendo e agradeça pelo que vai acontecer, porque o seu Deus é fiel e Ele tem um compromisso com o seu destino. E por último, querido, eu queria que você entendesse que a verdadeira gratidão é uma virtude que anda comprometida com a generosidade. Diga comigo: a verdadeira gratidão caminha de mãos dadas com a generosidade. Porque Jesus dá graças, e preste atenção, Ele dá graças, e o que tem na mão dele? Um caminhão de pães? Não. O que tem na mão dele são 5 pães. Eu imagino uns pães grandes, assim, o pessoal lá do Oriente Médio até hoje, não é? Eles fazem os pães grandes assim e costumam repartir. Não é filão, não. Você não vai encontrar filão lá, né? Você vai encontrar, lembra, Marcelo? Aqueles pães. Então você corta o pão, né? Você parte o pão e vai distribuindo. Jesus dá graças com 5 pães desses. Seria o suficiente para alimentar a sua equipe. Jesus e os seus 12 poderiam se alimentar com 5 pães e 2 peixes. Mas a gratidão de Jesus, ela alcança a multidão. Então o que Jesus faz? É o que a minha Bíblia diz. Ele começa a repartir. E eu acho que eu posso descrever assim: esse milagre aqui não aconteceu
ele foi acontecendo. Entende? À medida em que Jesus ia pegando aquele pão que estava na mão dele, partindo e dando, o pão não diminuía, e ele ia partindo e dando, e o pão não diminuía, e ele ia partindo e dando, e os discípulos iam distribuindo no meio da multidão, e ele ia partindo e dando. Que coisa! Talvez você imaginasse que quando Jesus disse, Pai, eu te dou graças por esse milagre, caiu um caminhão de pão na cabeça dele. Não, não. O milagre não aconteceu. O milagre foi acontecendo. E foi acontecendo como? À medida em que Jesus, cheio de gratidão pelo pouco que tinha, pegava o pouco que tinha e repartia com quem precisava. Gratidão verdadeira é compartilhada na bênção, em abençoar os outros. Entende? Não faz sentido. Deus enriquece você, Deus prospera você. Aí você faz cultos maravilhosos. Você de fato expressa diante de Deus o reconhecimento de que tudo que está acontecendo na sua empresa é porque Ele está abençoando. E você não faz ninguém participante disso. A sua prosperidade não abençoa o reino, não abençoa o vizinho, não abençoa a sua família. No máximo abençoa a sua família imediata. Onde é que está essa gratidão? A gratidão ela é verdadeira. Quando ela sai do nosso coração, ela toca o coração de Deus. Mas quando ela produz também ações em que eu abençoo a vida dos outros. Inclusive a vida daqueles que não têm nem o pouco que eu tenho. Quem está entendendo? Se nós aprendemos a fazer isso, se quando você recebe uma promoção no seu emprego e um salário melhor, você pega uma parte daquilo que você ganhou e ao invés de correr, eu me lembro, eu nunca instruí, eu nunca nem sugeri isso, mas eu me lembro do meu filho, do Gabriel, quando ele pegou o seu primeiro salário. Eu fico imaginando um jovem que começa a trabalhar e ele pega o seu primeiro salário. Quanta coisa, né, deve ter na mente de um jovem para comprar com o seu primeiro salário. Primeira vez que eu vou poder comprar alguma coisa sem falar, pai, me arruma aí. Mas eu fiquei tremendamente edificado de saber, só soube depois, que ele havia consagrado ao Senhor o seu primeiro salário. Ele havia entregado como oferta. Ele não desfrutou, mas desfrutou. Porque aqueles que têm um coração em Deus sabem que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém, querido? Que assim seja a sua vida. Sabe, que você saia daqui, eu sei que muitos têm vivido isso, eu vejo na vida de tanta gente aqui. Eu sou o resultado da gratidão, eu sou um homem tão falho. E aqui eu falo sem nenhum tipo de... É realmente um reconhecimento. Eu tenho tantos limites, eu sou tantas vezes tão disperso, eu não percebo a necessidade de pessoas que estão perto de mim, eu estou concentrado em outras coisas. Mas ainda assim eu colho tanto amor nessa igreja, tanta cooperação. Tanta gente que se dá pela visão que Deus pôs no meu coração. Pessoas em quem eu posso confiar, tantas. E eu só posso todos os dias me levantar e a primeira coisa que deve sair da minha boca, tenha sido boa ou ruim a minha noite, é: meu Deus, eu te dou graças. Porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovam sobre mim. Eu estou vivo, estou com fé, estou cercado de família abençoada, de amigos. Estou à frente de uma igreja linda. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, um estilo de vida. Não um dia a comemorar por ano, um estilo de vida. É isso que eu convido você a viver.